Meu nome é Gabriela Carlos, sou formada em comunicação, trabalho com projetos culturais, sou gestora de projetos culturais e sou educadora parental certificada pela Positive Discipline Association, mãe de Martim e Pilar. Eu sempre soube que queria ser mãe, mas eu nunca tive muita pressa. Quando eu estava com 35 anos, aí eu disse, bom, já estou com 35 anos, né? É aquele limite que todo mundo que se coloca, o relógio biológico começa a dar o sinal aos 35, né? Por causa de 1 milhão de síndromes, 1 milhão de dificuldades. E aí foi a primeira vez que eu engravidei. E aí nessa vez que eu engravidei, eu tive uma perda muito traumática, porque eu tenho uma trombofilia severa. Mas eu descobri essa trombofilia aos 22 anos, mas todo mundo sempre me disse que eu ia conseguir ter filho tomando anticoagulantes, com essas injeções que muitas grávidas tomam e dá certo. A minha irmã tomou e deu certo, mas comigo não funcionou. E aí depois dessa perda, já foi no estágio avançado de gestação, todos os médicos disseram que agora não era mais para tentar, porque a gente tinha feito tudo o que os livros mandavam, mas o meu corpo tinha respondido de forma totalmente diferente. Então, a gente não tinha certeza nenhuma de como seria uma próxima gestação. E além do risco de uma nova perda, tinha um risco eminente de vida para mim. Então a gente partiu para outros meios de parentalidade. E tentamos muito as adoções à brasileira, que foram motivo de muita frustração e muita decepção. É uma coisa que realmente não tem como dar certo, é triste, enfim. Foi muito frustrante, eu tentei umas 4 vezes, sempre apareceu alguém que queria dar um filho, que não queria ficar. E foi sempre muito difícil, até que a gente decidiu, não, vamos fazer a coisa direita. E aí entramos no Cadastro Nacional de Adoção e esperamos. Só que nesse meio tempo de espera, uma amiga minha me fez uma oferta inacreditável, né? Eu estava no Facebook, no trabalho, e aí subiu a janelinha, disse, Gabi, você já viu isso aqui? Aí já era um link sobre barriga solidária, mães com filhos, com irmãs. Eu disse, já, Dani, que é Dani, essa minha amiga. E aí eu disse, mas a minha mãe não pode, ela já fez esterectomia, a minha irmã acabou de casar, não faz o menor sentido, eu pedi uma coisa dessa a ela, e eu só pediria a minha mãe esse tipo de coisa, né, assim, enfim. Aí ela disse, não, você não está entendendo, eu estou me oferecendo para fazer isso para você. E aí congelou, né? Assim, uma coisa do outro mundo. Eu dizia que era do outro mundo, hoje em dia eu já sei que é desse mundo, da parte boa desse mundo. Foi um choque, era uma oferta que eu nunca esperava receber na vida. E achava que meu marido não ia topar, porque ele é muito discreto, mas ele topou, nós duas, foi uma coisa assim, muito entre mulheres, entre a gente. E a gente correu, e ela me fez essa proposta em agosto, e a gente correu com o advogado, correu com pedido ao Conselho Regional, correu com o médico, correu com tratamento, e no dia 24 de dezembro a gente inseminou 2 embriões. E para pegar um. Porque o trabalho tinha sido muito grande, vamos botar 2 para pegar um, e os 2 pegaram. E aí a gente começou a fase da gestação à distância, né? Porque além de ser uma gestação fora da caixa, fora de mim, não é? Ela morava em Porto Alegre e eu em Recife. Então, todos os meses eu ia para Porto Alegre, de 25 em 25 dias eu ia para Porto Alegre para acompanhar o pré-natal, para acompanhar tudo. Todos os dias a gente estava no WhatsApp, até hoje eu tenho todas as nossas conversas de WhatsApp. Era muita conversa, porque imagine, né? Ela já tinha tido 3 barrigas, ela também perdeu um bebê. Ela tinha um filho de 4, um filho de 2 quando ela se ofereceu para fazer isso. Tinha a experiência ali, né, de já ter gestado, já ter parido 3 vezes. Mas imagine o que é, né? Eu longe, tendo passado já pelo meu trauma. Ela dizia, tô sentindo uma cólica. E eu ficava desesperada, né? Uma cólica, como é essa cólica? O que é que você tá sentindo? Calma, é só uma cólica. Né? Então foi incrível, foi uma experiência transcendental. Foi um encontro de almas, realmente. Eu sei que tinha que ter acontecido desse jeito. Hoje eu tenho certeza disso. Tinha que ter sido com ela. Mas é um processo difícil, não é um processo fácil, né? Muitas mulheres me procuram hoje em dia. Ah, você fez, eu quero fazer, como é? Eu tenho uma prima que quer, Olha, é a última solução. Já tentou tudo. Já foi no médico de novo.
já tentou de tudo, já tentou adoção, mas não podia ter sido melhor, de outra maneira, né? E muita gente também me pergunta, você não teve medo dela querer ficar com os bebês, dela fugir com os bebês? Não, porque também se você vai fazer uma coisa dessa, você precisa ter total e plena confiança. E as coisas precisam estar muito bem conversadas, muito claras, né? Não julgo, acho que cada um busca a sua maneira de... Eu acho que você quer ter um filho, tem que ter um filho, sabe? Então, da maneira justa e correta que seja. Mas, por exemplo, eu nunca tinha pensado de fazer isso de maneira na Índia, nos Estados Unidos, porque eu achava que ia faltar essa parte, né? Então, aconteceu tudo da melhor maneira possível e eu sei que foi uma coisa que aconteceu para mim, pessoalmente. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de pedir ajuda. E aí, eu precisei pedir ajuda quando eu entrei na fila de adoção, né? Eu dependia de alguém que eu nem conhecia, nem ia conhecer para realizar meu sonho. E depois eu tive que aceitar essa ajuda, né? Então eu comecei a entender que também era um dos sinais para mim, sabe? Me abri para as críticas, porque muita gente não entendeu, muita gente achou um absurdo. Foi mais do que a transformação do que ser mãe, muito mais, né? A transformação de você ser mãe de 2 ao mesmo tempo, de você ser mãe de 2 ao mesmo tempo, sem hormônio, né? Mas é uma transformação humana, talvez mais potente do que a da maternidade, sabe? De eu ter vivido essa experiência humana, empática, essa doação que, né? E enquanto os meninos estavam sendo gestados, eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque imagina, eu não ia para o médico, eu não precisava fazer muita coisa em mim, né? Um quarto que eu fiz logo, né? Muito cedo, porque queria que o tempo passasse, mas comecei a estudar muito. E aí essa história da disciplina positiva me chamou, sabe? Porque o primeiro contato que eu tive com disciplina positiva, quando eu fui ler a doutora Jane Nelson, que é a compiladora, vamos dizer assim, da disciplina positiva, quem estruturou a disciplina positiva, a primeira frase que eu li dela nem foi a mais famosa, que é incrível também, mas foi ela dizendo algo como a gente só pode esperar que a paz floresça no mundo se a gente começar a fazer a paz florescer nos lares e nas escolas, né? Através do respeito mútuo. As crianças não são as mesmas, a gente não está respeitando as crianças, a gente não está se respeitando. Como é que a gente vai criar esses humanos, esses seres humanos que o mundo precisa para essa transformação? Comecei a aplicar com os meus filhos e decidi ser educadora parental. Fui fazer o curso de educação parental e esse é o meu propósito agora. Levar respeito, falar sobre criação, rever conceitos de criação, porque a gente está criando ainda assim, se as crianças não são mais daquele jeito que sempre foram, né? E é um negócio mágico que acontece nos workshops, nas rodas de conversa, porque ninguém estudou para ser pai, né? A gente não tem culpa, né? Mas a gente tem responsabilidade. Ninguém ensinou a gente a ser pai e mãe. A gente vai para a faculdade para ser jornalista, para ser publicitário, para ser engenheiro, para ser médico, mas a gente não vai para a faculdade para ser pai e mãe, né? E a gente começa a rever que a gente está repetindo diálogos, repetindo atitudes que não fazem sentido. Quando a gente começa a esmiuçar o que está por trás de tudo aquilo, começa a já não fazer mais sentido, a gente já não enxerga mais sentido e as luzes vão se acendendo e as coisas vão se esclarecendo. E é maravilhoso ver como a percepção sobre a criação dos filhos muda.